O Brasil realmente é um país muito curioso. O Antônio Palocci e o Marcelo Odebrecht, eles fecharam um acordo de colaboração premiada, eles confessaram crimes e ainda apontaram os envolvidos em outros crimes, eventualmente nos mesmos crimes. E eles estão tendo a sua barra aliviada por uma regra que foi criada depois. O caso aí gerou a punição de um monte de gente poderosa, espera aí. O que a gente vai fazer? Tem uma regrinha aqui, pronto, a gente aplica para trás e prum, alivia a barra de todo mundo. É isso que está acontecendo no Brasil, não é surpresa de ninguém. Eu, ao longo do meu trabalho nos últimos meses, apontei cada uma dessas regras que foram criadas. Critiquei na raiz, porque sabia exatamente quais seriam todas as suas consequências e quais eram as motivações de ministros de tribunais superiores para fazer isso. Afinal, são tribunais ocupados por meio de uma ascendência política. O ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado por presidente da República, que é um político de um partido. E, curiosamente, na história recente do Brasil, presidentes foram investigados por fazerem parte de esquemas de corrupção, por aceitarem suborno. E estão lá os ministros inventando regra que, olha só que outra coincidência, ajuda esse pessoal. Então, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, no seu livro que foi divulgado nessa semana pela imprensa, Contra o Sistema da Corrupção, ele enumerou uma série de retrocessos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. E todos esses eu apontei ao longo do meu trabalho. E ele está certo em fazer isso, nesse ponto. Tudo que eu falei até aqui, eu vou dizer que não é verdade aquilo que eu estava falando, porque agora se lança candidato. Claro que não, estou aqui mantendo a minha coerência. Tem um monte de artigos meus sobre cada um desses itens. E eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, justamente o primeiro, a remessa à Justiça Eleitoral de casos complexos de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, sempre que houver alegação de que o dinheiro foi destinado a campanhas eleitorais. 2. O recuo na execução da pena após condenação em segunda instância. 3. Anulação de condenações por corrupção pela aplicação de uma regra processual até aquele momento inexistente, a de que a defesa dos acusados delatados deveria apresentar alegações finais após a apresentação das alegações pela defesa dos acusados colaboradores. A retirada da Justiça Federal de Curitiba de casos conexos com o esquema de corrupção da Petrobras por não terem uma estrita ligação com subornos na estatal. A lentidão para processar e julgar as ações penais relacionadas à Lava Jato que tramitavam no STF. Então, até quem acompanha aqui o Salve Salve Band News já viu quantas vezes eu falei sobre cada um desses itens, muito antes de haver o livro, muito antes de Sérgio Moro ser candidato à presidência da República. Então, o primeiro item é esse que resultou nessa impunidade momentânea, mas, no final das contas, em geral, eles acabam livres, de Palocci e sua turma, que é a remessa à Justiça Eleitoral, sempre que houver alegação de que o dinheiro foi destinado à campanha. Então, o sujeito está lá sendo investigado, esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro, aí apareceu uma informação assim, olha, esse dinheiro não é só, o pessoal não botou só no bolso e tal, teve ali R$1 que foi usado numa campanha eleitoral. Então para tudo, vamos parar tudo aquilo que está sendo investigado aí há anos, porque encontramos a informação de que tem R$1 ali numa campanha política. Então não era a competência desse juízo que estava investigando conforme a jurisprudência, conforme a legislação daquele momento no país. Então, tira todo aquele processo e joga para a Justiça Eleitoral. E aí você tem uma série de outros problemas, que para essa gente não é problema, claro, é solução. A Justiça Eleitoral não tem estrutura, como foi apontado por todos os procuradores decentes, como foi apontado até por ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, quer dizer, faz parte da Justiça Eleitoral e sabe do que está falando, e outros ministros que não são dessa ala, que quer varrer toda a sujeira para debaixo do tapete. Tem uma outra exceção nesse campo. Não quer dizer que não possam ser criticados em outros campos, por mim que eu estou falando, estou dizendo que nesse ponto eu concordo com eles. Então você tem problemas estruturais dentro da Justiça Eleitoral para fazer investigações desse porte. Falta recurso humano, falta equipamento, falta uma série de ferramentas para poder fazer isso. E a Justiça Eleitoral, obviamente,
ela é muito mais sujeita aos interesses do universo político do que o juízo de primeira instância. Olha aí quem são os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Dias Toffoli já foi. Gilmar Mendes era o presidente do TSE. Quando Gilmar Mendes era o presidente do TSE, houve a absolvição da chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer ironicamente, por excesso de provas. Estavam lá todas as provas de todas as mutretas, o dinheiro sujo usado em campanha e tal. Absolve, porque a Justiça Eleitoral é uma mãe. E aí você tira o processo de juízes que são concursados, que têm uma estabilidade sobre a qual os políticos não conseguem ter maiores influências. Não quer dizer que não possam ter, porque, enfim, nesse país tem muita gente mancomunada com político. Agora é mais difícil, na Justiça Eleitoral é mais fácil. Aí joga para lá, a lentidão do Poder Judiciário se agrava ainda mais, porque o processo é retardado, fica ainda mais atrasado, você aumenta a possibilidade de prescrição, que na legislação também tem esses dispositivos que são maternais, paternalistas, e pronto. E aí você tem uma notícia como essa, que é usada pelos grupos políticos para que os seus membros posem de inocentes, quando muitas vezes não são, para ser assim bastante generoso, e usam, às vezes, até para achincalhar o juiz de primeira instância, que é o Sérgio Moro nesse caso, mas pode ser qualquer outro juiz de primeira instância no Brasil, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, etc., que estava simplesmente cumprindo aquilo que era a regra que valia naquele momento, como o caso do juiz Flávio Itabaiana, por exemplo, que é aquele responsável pela fase de investigação das rachadinhas, a roubalheira de dinheiro do povo no gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas aí o Supremo Tribunal Federal inventou, como analisamos nesse programa nessa semana, a regra do mandato cruzado, traindo aquilo que o próprio STF havia decidido em 2018 e que, pela lógica, fazia com que todos os parlamentares perdessem o foro privilegiado quando os seus mandatos acabassem. Mas aí não. Veja bem, já que tem uns tubarões aqui que é bom a gente salvar e tal, porque aí a gente ajuda eles a salvar, eles ajudam a gente a salvar os nossos tubarões. Espera aí, vamos criar a regra de que se um parlamentar conseguir um outro mandato, então ele permanece com o foro do mandato anterior. Vê se isso tem alguma lógica. Não tem lógica nenhuma. Se era para restringir, se o sujeito perde quando acaba o mandato, ele volta a ser um cidadão comum. Que história é essa de manter o foro privilegiado anterior, porque agora ele tem um outro mandato? É só casuísmo para salvar aqueles que estão encrencados, que estão enrolados. E todas essas brechas elas vão sendo deixadas não só por incompetência, mas porque o Supremo sabe que quando precisar pode utilizá-las conforme os seus interesses políticos. Então o que está havendo no Brasil nesse momento para que as pessoas entendam? É o mandato, é o governo, é a legislatura, é a composição do Supremo Tribunal Federal, que todos juntos somados geram a impunidade, por meio da criação de regras novas, tá? Eu preciso ser até redundante, a criação. Se é a criação, então a gente está falando de algo novo, mas é a criação de regras novas, eu vou aqui abusar do pleonasmo, que são aplicadas para trás, com o objetivo deliberado de retardar ou avacalhar investigações que geraram gastos públicos, inclusive. É dinheiro que está saindo pelo ralo. Tem operações que demandam recursos dos pagadores de impostos, recursos que estão sendo destinados para aquele tipo de ação. Você tem que remunerar as pessoas, você tem que gastar gasolina de camburão, você tem que gastar luz, gastar um monte de coisa. E tudo isso é secundário quando o aspecto prioritário é salvar aqueles políticos que são ligados a ministros de tribunais superiores. É isso que está acontecendo no Brasil, é exatamente isso que aconteceu agora no caso do Palocci, o STJ, aí fica aparecendo assim, olha, mais um tribunal anula decisões, era tudo mentira, sendo que os petistas nem gostam do Palocci, né? Porque o Palocci era um petista, é um petista na prática, que dedurou os crimes petistas.
E acontece a mesma coisa com o bolsonarismo. Se o sujeito passa a apontar a sujeira, então é como se ele fosse outra coisa. Né? Não serve mais nada do que ele fala. Só serve quando o sujeito é o que eles chamam de leal, né? Nessa distorção do termo. Na verdade, quando o sujeito é conivente, quando o sujeito adere a omertá, né? Que é aquele pacto mafioso de silêncio. Esses são referendados, esses são exaltados. Agora, se o sujeito abre o bico para contar a sujeira toda, aí ele é tido como fora do partido. Mas mesmo assim, esse tipo de decisão é usada pela claque, pelos propagandistas desse grupo político, para fingir que, olha, não teve nada. Quando 14 bilhões de reais foram recuperados pela Operação Lava Jato, por causa de acordos fechados no âmbito da investigação do Petrolão, do esquema de corrupção da Petrobras. Mas eles usam essas regras novas e essas decisões tomadas a partir delas, mesmo que em outros tribunais, como o STJ, mas está se baseando na decisão do STF, para fingir que nada aconteceu. Olha aí, está tudo sendo anulado e tal, era tudo mentira, somos perseguidos políticos, etc. Conversa fiada. A Frente Ampla pela Impunidade se formou porque os políticos que roubavam, que aceitavam suborno, eles foram descobertos. Agora, tem gente que formou aquele grupo de juventude, o papai, a mamãe, os amiguinhos, etc., com aquelas mesmas bandeiras, que já foi para a rua e tal, e o sujeito não consegue se deslocar daquilo. Então ele fica, às vezes, preso a vida toda com medo da cara feia do coleguinha que estava junto com ele naquele primeiro grupo, ao qual ele cedeu em termos de vícios, em termos de comportamentos, em vez de garantir a formação da sua personalidade. Ele deixou a sua personalidade ser suprimida para aderir a um bando, para aderir a um rebanho. Muita gente tem esse déficit de força emocional, psicológica e moral para enxergar os fatos como eles são e falar, olha, se você não quer enxergar, se você vai continuar no auto-engano, azar o seu, eu não vou.